Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Estamos iniciando mais uma formação aqui do Catecismo da Igreja Católica. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que nós possamos de fato sermos formados como homens de Deus e mulheres de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Hoje nós vamos começar no parágrafo 571. Estou aqui com o meu catecismo da Igreja Católica, onde o título central vai ser: Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Nós precisamos entender que o mistério pascal da cruz e da ressurreição está no centro da boa nova que os apóstolos e a igreja devem anunciar ao mundo. No centro da boa nova que os apóstolos e a igreja anunciam ao mundo, devem estar a crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Quer dizer, o mistério pascal. Pois é o projeto salvador de Deus, que realizou-se uma vez por todas, pela morte redentora de seu Filho Jesus Cristo. O projeto salvador de Deus realizou-se de uma vez por todas na morte redentora de Jesus. Pela cruz somos salvos. É preciso tomar posse da salvação. Mas Ele conquistou a nossa salvação no madeiro da cruz. Porque nos ama. Este é o centro do anúncio da boa nova no mundo inteiro. E que Ele ressuscitou. E em Cristo podemos ser homens novos e mulheres novas. Na cruz Ele pagou, carregou as nossas transgressões, pagou o preço estipulado pela nossa salvação, que foi o seu sangue. Levou consigo todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. Ele nos perdoou na cruz. Deu a sua vida para nos salvar, vida por vida, e ressuscitou. Abriu as portas do céu, novamente, podemos agora ter acesso ao Pai, as portas do céu estão abertas, em Cristo ressuscitado, somos novos homens e novas mulheres. Este é o centro do anúncio da boa nova, a qual o catecismo está nos ensinando hoje aqui, amém? Vamos continuar. Os sofrimentos de Jesus tomaram sua forma histórica, concreta, pelo fato de ele ter sido rejeitado pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos escribas, que o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Lembrando, esses sofrimentos de Cristo, essa rejeição que ele sofre, faz com que se torne uma forma histórica, concreta. Amém? Então nada é por acaso. O sofrimento de Cristo faz com que todo esse fato se torne de fato histórico para nós. Vamos lá. Desde o início do ministério público de Jesus, os fariseus, os adeptos a Herodes, quem mais? Os sacerdotes, escribas, eles começaram a planejar a morte de Cristo, a matá-lo. Está entendendo, meu irmão? Desde o início do ministério público de Jesus, ele começa de uma certa maneira incomodar essas pessoas até então que são religiosas, fariseus, escribas, sacerdotes, mas que na verdade estavam longe do Senhor.
Usavam as leis em benefícios próprios. Inúmeras leis eles usavam em benefício próprio. Uma curiosidade para você. Os fariseus, eles tinham algo escrito para eles, que é o seguinte: devido aos seus inúmeros gestos de caridade, eles tinham direito a pecar. Olha que absurdo. Devido aos seus inúmeros gestos, eles tinham direito de pecar. Então, quer dizer, eles manipulavam a palavra de Deus em favor de si próprio. E quantos nos dias de hoje também manipulam a palavra de Deus em favor de si próprio? Isso está escrito aqui. Por isso, quando Jesus começa a anunciar a boa nova, a palavra de Deus autêntica, Ele é o verbo encarnado, a verdade, Ele começa a incomodar esse tipo de pessoa. E eles então começam a planejar, até mesmo matar Jesus. É por isso que aqueles que vivem a verdade, é por isso que aqueles que aqueles que seguem de fato os passos de Jesus, eles incomodam aqueles que não querem a verdade. Eles se incomodam. Por isso que tem uma música que diz: nós viemos para incomodar. É nesse sentido. Para incomodar a escuridão, para incomodar a mentira, para incomodar a corrupção. Por causa desses certos atos por ele praticado, que atos são esses que começa a incomodar esses fariseus, sacerdotes, adeptos de Herodes, escribas? Que atos são esses? Vamos lá. Ele expulsa os demônios, o perdão dos pecados, a curas em dia de sábado, a interpretação original dos preceitos de pureza da lei, familiaridade com publicanos e com os pecadores públicos. Jesus pareceu a alguns mal intencionado, suspeito de possessão demoníaca. Ele é acusado de blasfêmia, de falso profetismo, crimes religiosos que a lei punia com a pena de morte sob forma de apedrejamento. Olha só, irmão, o que incomodava eles? O fato da familiaridade de Jesus com os pecadores públicos. Isso incomodava. O perdão dos pecados, a cura em dia de sábado. Ele é acusado de estar possesso pelo demônio. Ele é acusado de ser mal intencionado. Ele é acusado de ser blasfêmio. Ele é acusado de um falso profetismo. Ele é acusado de crime religioso. Meu irmão e minha irmã, ele veio para fazer a vontade do Pai. E olha quantas acusações ele recebeu. Olha como perseguiram ele, como ele incomodou. Na verdade, gente, Jesus mexeu na ferida, na corrupção a qual eles estavam envolvidos. Jesus vai mexer nisso, e eles vão se rebelar contra Jesus, e vão acusar de inúmeras maneiras, até o ponto de falar que ele está possesso pelo demônio. E não podemos esquecer de maneira alguma, Jesus disse: se fizeram isso com a árvore boa, imagina com a árvore seca, imagina com os ramos secos. Quer dizer, imagina com quem segue ele, com os discípulos dele, se chamaram ele de possesso de demônio, imagina o que falarão daqueles que querem segui-lo. Nós não podemos esquecer, felizes de nós, quando fomos perseguidos, porque grande será a recompensa no reino dos céus. Aos olhos de muitos em Israel, Jesus parece agir contra as instituições essenciais do povo eleito. A submissão à lei, na integridade de seus preceitos escritos, e para os fariseus na interpretação da tradição oral, a centralidade do templo de Jerusalém como lugar santo, em que Deus habita de forma privilegiada, a fé no único Deus, cuja glória nenhum homem pode compartilhar. Ele está sendo, aos olhos de muito, Jesus está agindo contra isso que foi falado aqui, mas não é bem assim. Nós vamos ver aqui. Agora vai falar Jesus e a lei.
Gente, olha o que Jesus diz. No início das bem-aventuranças, ele vai dizer assim: não pense vocês que eu vim revogar a lei e os profetas. Jesus não veio revogar a lei e os profetas, não. Ele veio para dar pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra, nenhum será omitido um só i, ou uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Ele não veio abolir a lei e os profetas. Ele veio dar pleno cumprimento. E olha só, ele é o único que conseguiu cumpri-la com perfeição. Em toda a história de Israel, em toda a história da humanidade, Jesus é o único que consegue cumprir as leis perfeitamente. Ele é o único. Ele não falha. E o que quer dizer isso para nós, irmãos? Ele então tira as leis da madeira. Em Jesus a lei não aparece mais gravada nas tábuas de pedra, mas no fundo do coração. Em Jesus as leis já não estão mais gravadas em tábuas de pedra, como aconteceu com Moisés. Em Jesus as leis saem dessas tábuas de pedra e são cravadas no coração. Sendo assim, eu posso dizer que em Jesus nós somos capacitados a viver uma vida santa, íntegra diante de Deus. Somente em Jesus. Fora de Jesus, ninguém consegue viver uma vida santa e íntegra. Não tem como. Ele é o único que consegue cumprir as leis perfeitamente, na sua integridade, na sua perfeição. E ele tira as leis da tábua de madeira, das tábuas de pedra, e coloca no coração. Em Jesus, as leis vêm para o nosso coração e nós somos capacitados a vivê-la. Amém? Agora, longe de Jesus, isso não é possível. Vamos lá, meu querido e minha querida. Vamos dar um exemplo de como em Jesus ele dá a perfeita compreensão da lei. Em termos dos alimentos, Jesus cumpre a lei a respeito da pureza dos alimentos, tão importante na vida judaica, revelando o sentido pedagógico dela por uma interpretação divina. Olha o que disse Jesus: tudo que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro. Assim declarava puro todos os alimentos. O que sai do homem, é isso que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas. Com essa interpretação correta, feita por Cristo, nós entendemos que não é carne de porco, que na lei judaica a carne de porco é um animal impuro, então eles não podem comer, porque se eles comerem desta carne, eles ficam impuros. Jesus vem dar o perfeito entendimento do cumprimento das leis. Jesus então vai dizer: não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas é o que sai pela boca do homem, porque vem do coração. Nisso ele está dando um entendimento perfeito a respeito da pureza dos alimentos. Com isso ele declara puro todos os alimentos. Amém? Revelando o sentido pedagógico por uma interpretação divina a respeito da pureza dos alimentos. Amém, gente? Olha só. É o que sai da boca que torna o homem impuro, porque vem do coração. É do coração do homem que vêm as más intenções. É por isso que só em Jesus nós conseguimos viver as leis de Deus. Porque um coração cheio de Jesus, cheio da presença dEle, nós somos capazes, daí o que sai do nosso
da nossa boca vem do coração, está cheio de Jesus no nosso coração, da presença de Jesus no nosso coração, sairá coisas boas, sairão coisas puras. É por isso que o nosso coração não pode ficar vazio. É por isso que o nosso coração precisa ser preenchido, mas preenchido de Deus. Jesus mora no nosso coração e nós precisamos dar a Ele total acesso no nosso coração, para que más intenções não ocupem o lugar que é de Deus dentro de nós. Amém? Espero que fique claro toda esta formação para você, que você entenda e coloque em prática. Ele foi perseguido desde o ministério público dele, ele foi acusado de ser um blasfêmio, ele foi acusado de estar possesso pelo demônio, ele incomodou os fariseus, porque os fariseus manipulavam a palavra, manipulavam as leis de Deus em favor de si próprio. Eu não posso manipular a palavra, eu não posso manipular as leis de Deus em meu favor próprio, para tirar proveito disso. É preciso viver de verdade a palavra de Deus, sem manipulações. Amém? Cuidado, não nos deixemos manipular e não manipulemos, não vamos manipular a palavra do Senhor. Jesus incomoda os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os adeptos de Herodes, porque Jesus vai na ferida deles e começa a revelar a verdade. Jesus faz coisas que eles não fazem. Jesus cura no dia de sábado. Vai ser. Por quê? Que eu quero dizer, eu ia falar que vai ser na próxima formação, mas posso falar já agora. Porque na lei eles entendiam que o sábado não podia fazer nada, mas Jesus vem dizer que no sábado nós podemos servir a Deus e amar ao próximo. E o fato de uma cura ser feita por Ele em dia de sábado é um sinal de amor. Eles precisavam entender isso, entender que não podia deixar o amor de lado, nem a Deus e nem aos homens. Amém, gente? É por isso que eles começam a perseguir Jesus de uma tal maneira, querendo matá-lo, querendo crucificá-lo. Amém? Deus abençoe, viva a palavra na íntegra, se aproxime de Jesus, porque só Ele conseguiu viver perfeitamente as leis. E em Jesus, os mandamentos saem da tábua de madeira e são cravados no nosso coração. E aí sim, nós podemos viver a santidade, pois Ele nos capacita. Estivemos unidos e vamos permanecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meu irmão e minha irmã, e até a próxima formação, se Deus quiser.